Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler dos versos 45 ao 49, diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no teu coração. Diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra agora é entregue, é semeada em nossos corações. E nós damos toda a liberdade para que em nome de Jesus a tua palavra venha frutificar em nosso ser, mediante os teus propósitos liberados nela a nosso favor nesta noite, para que possamos verdadeiramente por ela sermos transformados, abençoados, supridos, avivados, impactados pela tua graça e pelo teu amor. E que nesse mover o teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão de tudo que ele mesmo vai revelar e ministrar aos nossos corações por esta palavra. E eu, Espírito Santo, também me entrego a ti, para que tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu, falando e ministrando através de mim. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, esse texto que nós lemos faz parte das orientações finais de Jesus para os seus discípulos depois da cruz. Porque nós, diante dessa série de mensagens que nós começamos a desenvolver a respeito do poder da cruz, creio que já temos o entendimento do porquê Jesus foi até a cruz, porquê Jesus foi pregado naquela cruz, o que estava proposto diante do feito que ele ali realizou. Mas nós também precisamos entender qual é o projeto de Deus depois da cruz. Porque não terminou ali. Ali teve um novo começo para a humanidade. Como assim, pastor? Ali, pós-cruz, depois da cruz, foi liberado a dispensação da graça. Se encerrou um ciclo. A dispensação da lei termina no momento em que Jesus diz: está consumado. Ali se encerra a dispensação da lei, e quando ele ressuscita, inicia a dispensação da graça. Dispensação essa que está sobre nós, onde a graça está liberada para que mediante a fé venhamos alcançar a salvação. Para que mediante a fé, pelo poder da graça, sejamos remidos, perdoados, justificados, para que mediante a liberação da graça, sejamos não mais criaturas, mas filhos de Deus. Para que mediante a graça, podemos conhecer Deus, não mais apenas de ouvir falar, mas também de andar com Ele, estar com Ele, e ter a liberdade de ter intimidade com Ele. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele traz um novo tempo para mim e para você.
E diz ali que quando ele ressuscita, as primeiras pessoas que têm um encontro com ele ressurreto são as mulheres que foram ao túmulo no primeiro dia da semana, no domingo, para levar a ele óleos, essências, especiarias para ungí-lo no seu túmulo. E qual foi a surpresa delas? Que encontraram o túmulo vazio. E uma novidade trazida pelo anjo que ali estava, dizendo: por que procura entre os mortos aquele que vive? Foi assim que elas foram recepcionadas, porque o túmulo de Jesus está vazio. E tendo ele ressuscitado, diz que mais de 500 pessoas tiveram a oportunidade de vê-lo e de conversar com ele. E dentre essas pessoas, nós encontramos os mais chegados, que eram os discípulos de Jesus. E diz então que ele, nesse tempo em que esteve ressurreto, ele passou orientações aos seus discípulos, dentre as quais, nós lemos ali, ele disse que em seu nome deveria ser pregado o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E ele ainda frisa dizendo: coisas estas das quais vocês são testemunhas. Porque ele estava falando com os discípulos, e os discípulos haviam participado de todo o contexto do ministério de Jesus, e de tudo que Jesus, através do seu ministério, trouxe para a humanidade, não só daquela época, mas para todos nós que, mediante a fé, continuamos nos associando à nação santa, ao povo escolhido de Deus. Aquele que ele chama pelo seu próprio nome. Amém? Então diz ali que Jesus, tendo dado essas orientações, ele disse o que estava proposto quando ele subisse. Porque ele sabia que, como ele já tinha cumprido o propósito da cruz, ele já tinha vencido a morte através da sua ressurreição, era necessário trazer a outra parte da proposta de Deus para a humanidade. E ele diz da seguinte maneira: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa era essa? Abram lá no livro de Joel, Antigo Testamento, profeta menor, Joel, capítulo de número 2, os versos 28 e 29, tem a revelação dessa promessa, que foi liberada muito antes de Jesus. Muito antes de Jesus. Diz ali, nos versos 28 e 29, e acontecerá depois do quê? Da cruz. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Segue dizendo: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa era a promessa que foi feita muito antes de Jesus se manifestar em carne e sangue. Já estava determinada, designada, liberada por Deus
para mim e para você, mas para ela se tornar real, para ela se tornar viva, para ela trazer consigo a sua eficiência e a sua eficácia, Jesus primeiro tinha que cumprir plenamente todos os pontos estabelecidos antes da cruz, na cruz e depois da cruz. Por isso ele diz ali, abram em João, Evangelho de João, capítulo 16, o verso 7 diz assim: João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Amém? Jesus disse o quê? Que era necessário que ele fosse. Porque se ele não fosse, fosse para onde? Para o Pai. Era momento dele retornar para o Pai. Era momento dele retornar de onde ele veio. E Jesus dá toda uma explicação sobre isso no capítulo 14 de João. Depois, se você quiser chegar em casa com calma, abrir ali João 14, você vai ver todo o relato onde Jesus começa a descrever o momento da separação que os discípulos enfrentariam com a sua morte. Jesus começa já o texto consolando e confortando o coração deles. Jesus diz assim para eles: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou na frente, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele começou assim, confortando o coração dos discípulos, porque ele sabia que eles iam enfrentar o processo de separação mediante a morte que estava ali designada naquela cruz. Ele de antemão já consolou, confortou, e ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas depois eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele preparou tudo. E vencida, superada a etapa da cruz, ele ressuscitou. E diz que logo que ele encontrou as mulheres próximo à saída do túmulo, ele disse para elas: olha, vão até os meus discípulos e a Pedro e digam que eu vou para Nazaré e que eu os encontrarei lá. E diz que os discípulos estavam à mesa, os 11. Vocês sabem que só sobrou 11. Amém, né? Então estavam lá os 11. Chegou Jesus. E ele se apresenta a eles e com a maior tranquilidade: paz seja convosco. Pensa na admiração dos discípulos. A Bíblia não diz qual foi a totalidade da reação deles, mas eu já penso em algumas coisas. Aí Jesus disse: calma, sou eu mesmo. Olha aqui, sou eu. Tendes alguma coisa aí para comer? E diz que quando eles estavam comendo, Jesus simplesmente desapareceu. Diz que alguns discípulos caminhavam pela estrada e de repente Jesus se junta a eles e ouvem o que eles estavam conversando enquanto iam para Emaús. E aí Jesus pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Os dois discípulos dizem: tu estando em Jerusalém não sabe o que aconteceu? Que Jesus, filho de Deus, varão valoroso, foi crucificado pelas autoridades da cidade.
e morreu, e foi sepultado, e depois ficamos sabendo que ele ressuscitou, e algumas das mulheres o encontraram, disseram que o viram, e que ele ia adiante de nós para a Galileia. E aí diz que eles constrangeram Jesus a entrar com eles na sua residência, quando chegaram na cidade de Emaús. E quando Jesus partiu o pão e abençoou, eles reconheceram que era Jesus. Diz que numa outra oportunidade, os 11 discípulos estavam reunidos num lugar a portas fechadas. E de repente Jesus apareceu no meio deles. Paz seja convosco. Só que nessa oportunidade, estava ali Tomé, aquele que disse, não, se eu não tocar nas feridas dele, não botar o dedo no buraco dos pregos, e não tocar o lado dele, eu não acredito que é ele. Aí Jesus, ô Tomé, chega aqui incrédulo. Vem cá incrédulo, bonitinho do pai. Olha aqui, toca, bota o dedinho. Viu que sou eu? Aí Tomé tem aquela expressão. E diz, realmente tu é filho de Deus. Jesus olha para ele e diz, Tomé, mais crédito tem os que não viram e creram. Mais crédito tem os que não viram e creram. Amém? Sabe o que isso significa? Que nós que não vimos temos mais crédito, porque nós é só pela fé. Amém? É só pela fé. E diz que nessas oportunidades Jesus foi orientando eles. E por último nessa caminhada, ele encontrou Pedro no mar, pescando. E Jesus disse, Pedro, irmãos, visualiza a cena. Jesus tinha se encontrado com eles no momento que eles estavam reunidos ceando. Numa outra oportunidade, os discípulos que caminhavam em direção à sua cidade também viram Jesus. Numa outra oportunidade, Jesus novamente veio ter com eles, ainda deu a oportunidade de Tomé fazer ali a fiscalização completa para atestar que era mesmo Jesus. E aí Pedro, no meio dessa confusão toda, diz assim, olha, eu vou pescar. E leva com ele mais uma turminha. Foram tudo pescar. Como que dizendo, tudo bem, Jesus ressuscitou, mas eu não dou para esse negócio. Isso aí não é para mim. Aí Jesus chega lá na beira da praia. Diz que o barco deles estava aproximadamente 90, 100 metros de distância. E Jesus grita lá da margem, tendes alguma coisa aí? E aí diz que os discípulos que estavam no barco, tentando olhar de longe, não reconheceram. Não pegamos nada. E aí Jesus vem com aquela famosa frase, novamente. Porque vocês lembram, a primeira pesca maravilhosa. Aí Jesus disse a mesma frase. Então joga a rede à direita do barco. Quando João puxou a rede lotada de peixe, ele deu um grito, é o Senhor. Aí Pedro, rapidinho, botou a capa, se jogou dentro d'água e foi nadando até a beira. Chegou lá e encontrou Jesus já com o foguinho aceso, o peixe assando. E aí nós conhecemos essa parte da história. Jesus diz, Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus insistiu com Pedro para resgatar ele. Por quê? Porque tinha mais a ser feito. Porque tinha mais a se cumprir. Porque tinha mais de Deus proposto. Meus amados, o que isso significa? Que não é só a cruz, tem mais. Tem mais, não é só a cruz. A cruz não é um fim em si, é um início. É um começo para mim e para você, aonde esse começo tem a ver agora com um relacionamento íntimo, pessoal, com um relacionamento de comunhão com Deus.
uma caminhada de construção mediante a fé, de experiências com Deus, aonde as experiências vão consolidar e fortalecer a nossa fé a tal ponto que a gente prossiga para o alvo, olhando apenas para o autor e consumador da nossa fé, sendo fiel até o fim, a fim de receber a coroa da vida que nos está preparada. Tem mais, não para ali. E por que eu relatei essas situações? Para você entender que Jesus, Ele tem alegria de se revelar a mim e a você como um Deus ressurreto. Ele tem alegria em se revelar a mim e a você como aquele que venceu a morte por mim e por você. Ele tem alegria em se revelar para alimentar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para revigorar a nossa fé. E Ele diz que de modo algum aqueles a quem o Pai entrega a Ele, Ele abre mão. É por isso que Ele foi lá resgatar Pedro. É por isso que Ele não desiste de mim e de você, independente das nossas posturas, das nossas posições, das nossas escolhas erradas. Ele não desiste de mim e de você. Ele vai nos resgatar, porque Ele não desiste. Ele tem interesse na minha e na sua vida. E diz então que passado esse momento, Jesus diz, olha, vão para Jerusalém, para que se cumpra a promessa de meu Pai, para que o Espírito seja derramado sobre vós. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Não há como caminhar na fé sem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como nós sermos santos que lutam contra o pecado sem a assistência, a influência e a participação do Espírito Santo na nossa vida. Porque ninguém resiste ao diabo na carne. Na carne é impossível resistir ao diabo, porque a carne sempre vai vencer. A carne não consegue resistir ao diabo. Como assim, pastor? Meu querido, se você não ora, não busca, não lê a palavra, não tem comunhão com o Espírito Santo, você é carnal. Sendo carnal, qualquer tentação, a gente cai. Qualquer tentação, porque a gente não tem como resistir o mal na carne, porque a nossa carne pende para o pecado. Ela é a fonte de todo o pecado. Ela tem fome de pecar. Nós, sem o Espírito Santo, não temos como vencer o pecado. É por isso que Deus liberou o seu Espírito para estar em nós, a fim de que estando em nós, possamos verdadeiramente resistir ao diabo e fazer ele fugir de nós. Porque aquele que está no Espírito, vive no Espírito. E quem vive no Espírito é o ser espiritual. E o ser espiritual se alimenta de Deus, se fortalece da palavra, pratica a palavra, exerce o poder da palavra, exerce o poder que vem de Jesus. E quem tem essas posturas, o mal não atinge. Ele tenta, mas quem está no Espírito vence. Ele vem fazer força contra nós, mas quem está no Espírito pode resisti-lo, e quem vai fugir é Ele.
É por isso que nós precisamos do Espírito de Deus. Porque não é o nosso, é o dele. E o dele é perfeito, assim como o nosso é perfeito, mas o nosso está ligado à nossa carne. Ele só é potencializado com a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque aí a união faz a força. Amém? Não é mais um, são dois. É o meu espírito com o Espírito de Deus. São dois agindo contra um. Quem é o um? A minha carne. Amém? Então a carne pode ser superada. E a carne sendo superada, nós somos vencedores contra o pecado. E aquele que vence o pecado está em comunhão com Deus. Amém? Então ele diz ali: fiquem em Jerusalém até que do alto se cumpra a promessa. A promessa foi liberada pós-cruz, depois da cruz. Com que propósito? Abra ali em João, capítulo 16, o verso de número 13, diz assim: mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Irmãos, presta atenção. Quando o Espírito vier, nos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem tem o Espírito Santo de Deus é guiado na verdade. E o que o Espírito fala, ele não fala de si mesmo, mas daquilo que ele ouve e daquilo que ele recebe de conhecimento sobre o que há de vir. Como assim, pastor? Abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, os versos 11 e 12. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Dá para entender, irmãos? Presta atenção aqui. Quem é que sabe tudo de mim? Não é o meu espírito? O meu. Porque nós somos corpo, alma e espírito, certo? Nós somos uma alma que tem um corpo. E esse corpo tem um espírito. Amém? Corpo, alma e espírito. Então, o meu espírito, ele sabe tudo de mim. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu falo, ele sabe o que eu faço, ele sabe o que eu desejo. Ele sabe tudo. Se fosse possível alguém pegar o meu espírito e interrogar, ele seria o maior dedo duro da face da terra. Ele ia me expor geral na Medina. Amém? Porque ele sabe tudo de mim. E quem que sabe tudo de Deus, senão o seu Espírito? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Amém? Então, o Espírito de Deus sabe
tudo a respeito de Deus. Amém? Agora pega essa, irmãos. Esse Espírito de Deus, chamado Espírito Santo, nos foi dado através de Jesus Cristo, para que a gente conheça os pensamentos de Deus. Por que eu tenho certeza e convicção de que eu sou filho de Deus? Porque eu sei o que Deus pensa a meu respeito. Amém? Porque eu tenho certeza e convicção de que eu sou salvo? Porque eu sei o que Deus pensa a respeito de mim. Porque o Espírito dele me revelou. Amém? Porque eu sei o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Porque o Espírito de Deus revela as coisas que são agradáveis a Ele e as coisas que são desagradáveis a Ele. Dá para entender? Porque eu sei que Deus me escolheu? Porque o Espírito de Deus me revelou essa escolha. Porque eu conheço o meu chamado? Porque o Espírito Santo de Deus me revelou para que Deus me chamou. Amém? Então eu passo a conhecer o que Deus pensa, porque o Espírito dele está em mim, e o Espírito dele conhece tudo dele. Então, irmãos, eu posso saber o que Deus pensa a respeito de qualquer coisa. Ô pastor, mas eu não tenho essas revelações. Então agora eu vou revelar por quê que faltam essas revelações. Porque vocês sabem, vou contextualizar de volta aqui. Jesus, quando disse para eles, vão para Jerusalém, eles foram para Jerusalém. Agora eu pergunto para você, Jesus se apresentou para mais ou menos 500 pessoas, 500 discípulos. Quantos foram para o cenáculo em Jerusalém? Diz que aproximadamente 120 pessoas, entre homens e mulheres. Amém? Porque não sei, tem algumas pessoas que esquecem de frisar que entre os 120 também tinha mulheres. E eu já ouvi aí umas aberrações na internet, dizendo que o Espírito Santo desceu só sobre os homens. Porque tem cada coisa na internet. Mas tinha no cenáculo homens e mulheres. Frise-se. Amém? Aproximadamente 120. Aí eu pergunto para você, onde é que estavam os 380? Meus queridos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas frise-se, Ele faz acepção de atitudes. Tudo que Ele deu é para todos. Diz ali, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É para todos. Mas pastor, por que todos não recebem? Porque nem todos têm a mesma postura e atitude que promove a manifestação do benefício. Eu vou aqui falar conforme a minha criatividade, amém? Não está escrito. Eu vou só fazer você pensar. Sabe o que o 120 for fazer? Antes de eu dar a minha explicação teológica, de acordo com a minha visão, abra ali Atos, capítulo 1. Verso de número 14. Diz assim: todos estes, quem são os todos estes? Os
120. Amém? Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? O que Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e os discípulos e mais os outros discípulos estavam fazendo? Diz que eles estavam unanimemente orando e suplicando. Amém? Aí agora, de acordo com a minha visão, os outros 380. Ah, não, mas esse negócio de orar é muito difícil. Eu não sei o que eu vou falar. Ah, não. Ah, esse negócio de ficar orando, eu não tenho tempo. Ah, não. Eles vão para o templo orar. Para, né? Ainda bem que isso não acontece em Brusque. Que dirá na Igreja Calvário. Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes. Por que a promessa se cumpriu sobre os 120? Porque eles estavam orando. Gente, tem coisas provenientes das promessas de Deus que só vão se cumprir na oração. Não vão se cumprir de outro jeito. É na oração. Essa turma foi buscar a promessa em oração. Vocês sabiam que até para aceitar Jesus tem que orar? Como assim, pastor? Até para aceitar Jesus tem que orar. A pessoa tem que chegar, mediante a fé que brotou do coração, tendo entendimento de quem é Jesus e o propósito de Jesus para a salvação da minha alma, dizer: Deus, e aí eu não estou falando com ninguém que eu esteja visualizando, tem que vir do coração. Eu preciso dizer: Deus, crendo que isto é verdade, mediante a fé que brotou no meu coração pelo ouvir da tua palavra, eu digo agora: Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Todos nós já não fizemos isso? Isso não é uma oração? Até para receber Jesus tem que orar. Tem que orar. Pastor, mas não diz a palavra que quando a gente, mediante a fé, recebe Jesus no nosso coração, o Espírito Santo entra? Entra. Mas e ele se manifesta quando entra? Quando que ele começa a se manifestar? Quando a gente começa a orar. Porque quando a gente começa a orar, a gente está estabelecendo um diálogo. E quando a gente está estabelecendo um diálogo, a gente está dando a oportunidade para o Espírito Santo, nesse diálogo, começar a revelar o que Deus pensa. Dá para entender? Tem gente que pergunta assim: ô pastor, eu ouço o senhor dizer que Deus falou com o senhor. Deus nunca falou comigo. Como é que ele fala com o senhor? Aí eu revelo o mistério, sabe quando? Quando eu levanto de manhã, não vou fazer nenhuma outra coisa. Claro que o básico, né? Que é para também não falar com Deus com bafo, né? Nem apertado para fazer xixi. Então a gente levanta da cama, vai no banheiro, escova os dentinhos, bota a roupinha. Aí vai para a sala. Enquanto todo mundo está dormindo, eu vou orar. Aí é assim que Deus fala comigo. Porque aí quando eu começo a orar,
o Espírito Santo começa a conhecer os pensamentos de Deus a respeito do que eu estou falando, do que eu estou apresentando, do que eu estou pedindo, do que eu estou declarando. É na oração, irmãos, que Deus fala. É na oração que o Espírito Santo revela os pensamentos de Deus. É na leitura da palavra, na meditação da palavra, que o Espírito Santo, depois, quando você está orando, te dá o discernimento a respeito do que você leu. É na oração, irmãos, que a promessa se cumpre, que o poder se manifesta, que o revestimento do alto acontece, que é liberado o conhecimento dos pensamentos de Deus. É na oração. Você já parou para pensar que os discípulos que andaram com Jesus, estiveram com Ele, participaram do ministério com Ele, viram os sinais, prodígios, maravilhas, os milagres, toda aquela manifestação mediante uma liberação sobrenatural de poder que Jesus fazia. E Jesus não ficava que nem a gente, se desgastando, né? A gente bota a mão na cabeça da pessoa, a pessoa está, a gente, Senhor, cura, cura. Não, Senhor, eu quero a cura, porque manifesta a cura, papapá. Não, Jesus só perguntar, o que tu quer que eu te faça? Eu quero ficar são. Ah, então fica são. Pronto. Nós é que forcejamos. Mas pastor, o poder não é o mesmo? O poder é o mesmo. Mas quantas horas Jesus ficava orando? E quantas horas nós ficamos orando? Eu já dei meu testemunho aqui, mas teve um pastor que marcou minha vida. A irmã da pastora, ela era um pitoco. Bom, ela ainda é um pitoco, né? Ela não cresceu muito. É a mais baixinha da família, né? Mas ela era pequenininha e ela frequentava a igreja, e era ela que evangelizava a família, e ela que falava de Jesus para Jaque. E um dia a Jaque, nessa época nós namorava, e a irmã dela era uma figura, porque na época eu era militar, eu andava armado. Então quando eu ia lá para namorar com a pastora, com a Jaque, que eu ia lá namorar com ela, né? Eu, para não estragar as almofadas do sofá, eu passava a mão na arma, eu tirava e botava lá em cima da estante. Eu fazia isso sempre. Aí ela ficava sempre me olhando, ela esperava eu fazer o movimento. Quando eu largava a arma, eu não sei o que ela pensava, né? Ela disse, enquanto ele tiver com a arma na mão, não vou falar nada. Vá que, né? Aí quando eu largava a arma, que eu sentava no sofá, ela pegava. Sabe aqueles Novo Testamento que os gideões entregam? Ela tinha um daqueles, um pretinho. Aí quando eu sentava no sofá, ela dizia assim, um dia tu vai trocar aquilo lá por essa arma aqui, ó. E saía correndo. Ela profetizava. Todas as vezes que eu ia lá namorar com a Jaque, ela fazia assim. Só que um dia a Jaque chegou para mim, né, e ela disse, Namur, eu quero ver o que a minha irmã faz. Porque ela disse que vai lá num movimento chamado Renova Unção, e ela vem de lá falando cada coisa. Eu acho que fazem lavagem cerebral nela lá. Eu quero ir lá ver o que acontece. Aí nós fomos no tal do evento, esse Renova Unção era o nome do evento. E tinha um pastor de fora, e ele era todo de branco. Eu entrei, olhei e disse, meu Deus, o cara se pagando de médico. Aí a Jaque já me dava aqueles beliscão, né? Para, namoro. Aí eu entrei lá dentro só dando risada, né? Eu disse, não é possível. Aí eu fiquei ouvindo o cara falar, aí ele disse assim, eu agora vou tirar o paletó, e quando eu rodar o paletó, você vai receber o poder de Deus. Aí eu,
Era só o que me faltava. Eu disse, viu, é isso aí que estão fazendo com a tua irmã, ó. Depois ela chega lá com aquelas doideiras, achando que isso aí é verdade. Gente, o pastor pegou o paletó branquinho. E aí eu me lembro que ele segurou. E ele disse assim, Deus, eu quero que fique de pé só as crianças. E eu fiquei olhando. E eu disse, esse cara não tem noção. Ele vai pagar um mico agora que vai virar um senhor de um King Kong. Ele terminou de falar, deu uma olhada geral. E aí ele fez assim. Quando eu acordei, eu estava olhando para o teto. Quando eu acordei, eu estava olhando para o teto. Dá para vocês imaginar que eu tive que engolir tudo que eu falei? Dá para vocês imaginar o vermelhão que eu fiquei? De envergonhado, literalmente. E aí eu olhei a Jaque estava no chão, e ela me olhou e disse assim, não fala nada. Ele liberou o sobrenatural de Deus. E eu fui impactado pela vida dele, porque eu vi que o poder era real. E aí, eu queria saber o que ele tinha. Aí uma pessoa me disse assim, não, ele é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que negócio é esse? Irmãos, eu não tinha nem aceitado Jesus. Nem sabia nada desses negócios. Fiquei pensando, cheio do Espírito Santo. O cara é cheio do Espírito Santo. Tá bem. Depois, quando eu me converti, né? Que aí as pessoas começaram a me ensinar as coisas, eu fui procurar na Bíblia de cabo a rabo para mim entender quem era o Espírito Santo. E que negócio era esse de ser cheio do Espírito Santo. E aí eu fui de atrás das informações. E aí eu descobri que aquele pastor orava 8 horas por dia, todos os dias. Ele orava 8 horas por dia, todos os dias. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, zero poder. Entenderam? O que Jesus liberou depois da cruz é para nós viver o sobrenatural. E isso está liberado para todos. Mas para todos que oram. Porque quem ora recebe a revelação dos pensamentos de Deus. E quem recebe a revelação dos pensamentos de Deus não anda no natural, anda no sobrenatural. Quando abre a boca é para trazer vida. Quando abre a boca é para profetizar vitória. Quando abre a boca é para gerar milagre. Quando abre a boca é para produzir cura. Quando abre a boca é para libertar os cativos. Quando abre a boca é para transformar uma história de vida. Quando abre a boca é para gerar vida onde há morte. Porque quem conhece os pensamentos de Deus sabe o que ele pensa a respeito de cada coisa. E quem sabe qual é o pensamento de Deus a respeito daquela determinada coisa, já sabe como orar. Porque tem um versículo que diz assim: pedis, pedis e nada recebeis. E diz por quê? Porque pedis mal. E por que pede mal? Porque não sabe qual é o pensamento de Deus a respeito daquilo. Não sabe qual é o pensamento de Deus a respeito daquele assunto. Porque se tem algo
que é preciosíssimo na nossa vida é a informação. Quem tem informação tem tudo. Que dirá a informação do que Deus pensa? Porque se o Espírito dele está em mim, eu posso conhecer os seus pensamentos. Fique de pé. Jesus disse: eu ressuscitei e vim dar a notícia que tem mais depois da cruz. O Espírito Santo de Deus. Deus quer nos fazer casas espirituais do seu Espírito. Ele quer que o seu Espírito habite em nós, mas que também o seu Espírito se manifeste em nós e através de nós. Então ele nos desafia a nós termos um princípio de oração bem presente na nossa vida. Porque através da oração é que Deus fala. Através da oração é que Deus revela. Através da oração é que Deus manifesta. Através da oração é que o poder é gerado. Através da oração é que há os milagres. Através da oração é que as nossas palavras passam a ser palavras de vida. Então nessa noite, mediante o que Deus revelou a mim e a você, a cada um de nós que estamos aqui, e até mesmo aqueles que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir depois, é que a gente aprenda a buscá-lo na intimidade. Porque os discípulos viram Jesus fazer de tudo, mas a única coisa que eles pediram que Jesus ensinasse eles a fazer foi ensina-nos a orar. Eles podiam ter pedido um monte de coisa diante das manifestações que eles viam Jesus fazer, mas eles sabiam qual era a fonte que produzia aquele resultado. Eles sabiam da onde vinha a energia, a força e o poder daquilo que era manifesto. Então eles disseram: Jesus nos ensina a orar. A orar. E aí você vai encontrar os discípulos fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Diz que até a sombra curava os enfermos. A sombra, nem era a voz, nem era a mão, era a sombra. Mas você vai ver que esses homens eram homens de oração, eram homens dedicados à palavra, eram homens que tiravam tempo para falar com Deus, para ter comunhão com Deus em oração. Que a gente possa ter essa atitude, porque o que Jesus conquistou está liberado, nos foi dado, mas a potencialização está na atitude correta, que faz com que a gente possa usufruir dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus.